No primeiro derby do ano deu empate dentro do Allianz Parque e o que tá todo mundo reclamando, principalmente os palmeirenses, é porque o resultado foi injusto. Isso porque o Palmeiras teve chance de amassar o Corinthians, melhor dizendo, o Palmeiras amassou o Corinthians dentro do Allianz. Só que falta um 9 para empurrar a bola para dentro. O Palmeiras, mesmo com essa formação sem 9, né? O Palmeiras que vem utilizando, não vem utilizando um camisa 9 fixo, isso porque o Palmeiras, eu acho que o próprio Abel não confia nos próprios jogadores que eles têm no banco. O Palmeiras, ele conseguiu amassar o Corinthians e surpreendeu o Corinthians de uma tal forma que o próprio time do Corinthians, e acho que até o técnico do Corinthians não esperava que fosse uma surpresa, né? O Abel entrar com essa formação e a forma com que o Palmeiras estava jogando. Bom, mas o Palmeiras acabou cedendo o empate, né? No finalzinho do primeiro tempo, com um vacilo do Richard Rios. E eu quero fazer aqui uma menção ao Rios, porque o Rios, esse ano, é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras. Isso porque ele vem jogando muito, vem com um grande vigor físico. É, em jogo, até mesmo que o Palmeiras não estava jogando bem, o Rios saiu como o melhor jogador. No clássico contra o Santos, o Rios fez o gol da vitória. E o Rios é muito importante. Hoje a torcida está criticando ele pela vacilada que ele deu, né? Claro que não poderia ter perdido a bola ali da forma com que perdeu, mas eu não vou criticar o Rios porque esse ano o Rios está sendo um dos melhores jogadores ao lado do Estevam, claro. E eu não vou ficar aqui, não cabe a mim ficar fazendo críticas a ele por um erro que acontece. É começo do ano, é o primeiro derby do ano. O Palmeiras, eu acredito que depois daquele jogo contra o Guarani começa a encontrar um caminho. Também não é porque empatou que tá tudo perdido, né? É claro que o torcedor palmeirense, assim como eu, saio com um gostinho amargo porque saio com um pouco de frustração, porque o Palmeiras, da forma que ele jogou, ele poderia ter ganhado, poderia ter goleado o Corinthians, essa é a verdade, mas não conseguiu sair do empate, até mesmo com um jogador a menos, porque o Yuri Alberto no segundo tempo é expulso, acaba comprometendo o Corinthians, né? O Yuri Alberto, e mesmo assim o Palmeiras não consegue vencer. E aí vai ficar um alerta, antes de eu falar do pênalti do Estevão, vai ficar um alerta aqui para o Palmeiras nessa temporada. Por quê? O Palmeiras não pode ter um banco de reservas com jogadores da base. Porque quando você precisa chamar a responsabilidade no segundo tempo, quando você precisa colocar peças que vão dar conta do jogo, você acaba colocando os meninos da base, que acaba muitas vezes surtindo efeito, acaba muitas vezes não surtindo efeito, né? E fica essa roda gigante. O Palmeiras, ele não pode contar com jogadores da base. O Palmeiras ele precisa de uma estrutura melhor, principalmente para continuar nessa temporada. Como eu vou dizer, para poder jogar bem, né, essa temporada com muitos jogos que o Palmeiras vai ter. E no clássico, nesse primeiro derby, ficou nítido que o Palmeiras não tem um banco de reservas de qualidade, tá? Algumas reposições sim são boas, outras não. A base não é a solução. Eu vou voltar a falar aqui. O Luigi, Figueiredo, enfim, outros jogadores não são os caras que vão solucionar o problema do Palmeiras, melhor dizendo. Então, eu acho que a Leila Pereira, junto com junto com a comissão técnica, com a Abel Ferreira, junto com o diretor de futebol, sei lá com quem o Palmeiras, o Abel, enfim, eles devem sentar, eles devem se reunir e pegar e analisar esse jogo do Palmeiras e Corinthians como um exemplo, porque durante o Brasileiro e durante essa temporada, o Palmeiras vai ter vários desafios a se encarar, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem que repensar um pouco nessas reposições, porque fica nítido que quando você precisa
dá uma cara diferente no jogo. Quando você precisa colocar um cara do banco de reservas para surpreender o seu adversário, você olha para o banco de reservas e tem ali os meninos da base. E aí fica difícil de você modificar o jogo, né? Muitas vezes dá certo uma bola, um cruzamento lá e o menino, o Thales vai lá, dá uma cabeçada, faz o gol. Isso pode acontecer, mas nem sempre acontece. Agora, voltando aqui um pouco para falar sobre o pênalti, meus amigos, a verdade é que o Hugo Souza lá, ele é um pegador de pênalti, apesar de ser um ótimo goleiro. Ele é um baita de um goleiro, tá? O Hugo Souza pega muito, é um bom goleiro. E eu vou falar para vocês, o Corinthians ele perdeu lá o seu goleiro e arrumou um outro baita de um goleiro, que é esse cara. Agora, estão muita gente falando que quem deveria ter batido o pênalti era o Gustavo Gomes. E eu vou discordar um pouco de vocês que estão falando isso, porque o Gustavo Gomes é quando o Veiga não tá, o batedor oficial, o capitão é o Gustavo Gomes. Sim, só que ontem quem pegou a bola, quem sofreu o pênalti, né, foi o Estevão. Quem colocou a bola debaixo do braço para bater, com consentimento dos colegas, foi o Estevão. Ele acabou telegrafando e o Hugo Souza, ele acabou batendo mal o pênalti. Essa é a verdade, e o Hugo Souza foi lá e pegou. Agora, eu acho que não tem que ter caça às bruxas, eu acho que não tem que ter aqui críticas ao Estevão, que é acho que é um dos jogadores, um dos melhores jogadores do Brasil, né? Hoje, claro que agora o Neymar chegando no Santos, mas o Estevão é uma baita de uma revelação e o Palmeiras precisa muito dele. Você vê que ele é o único jogador que é um quebrador de linhas, né, dentro do Palmeiras. É o único cara que faz o diferente, é o único cara que dribla ali no 1x1. É o único cara que tem essa habilidade. E ontem, infelizmente, ele acabou perdendo o pênalti. E, enfim, lamentável, porque o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, inclusive, né, com esse pênalti aí que o Estevão acabou perdendo. Mas enfim, o Palmeiras, eu gostei muito da formação que o Palmeiras entrou, porque ele surpreende o seu adversário. Esse é o estilo do Abel Ferreira, eu acho que ele está se encontrando. O Palmeiras ainda pode ser campeão do Campeonato Paulista, isso não vai mudar em nada. É só o primeiro derby. O Palmeiras ainda vai encarar o São Paulo, ainda vai encarar outros adversários. Enfim, 1-1 não foi o que a gente queria, né? Não é normal você empatar um derby dentro de casa jogando a bola que você jogou, mas o Palmeiras ainda tem outros desafios pela frente e eu acho que sirva de exemplo esse primeiro derby para que o Palmeiras possa melhorar daqui para frente. Avante palestra, curte, compartilha, comenta, tamo junto, valeu.